O que significa liberdade para você? Era uma vez um homem que foi conversar com um grande cabalista da cidade de Mezrich. O nome desse cabalista era Magid. O homem chega extremamente indignado, contando para o Magid que o seu aluno, Rabi Zusha, tinha feito uma atrocidade, uma coisa que ele não conseguia entender, como que um cabalista poderia ser professor de um homem como esses. Então ele chega dizendo que alguns meses atrás eles estavam em um casamento, o Rabi Zusha e esse homem, e que nesse casamento o dote do casamento simplesmente sumiu, foi roubado, perderam, enfim, sumiu o dote do casamento. E que naquele momento o Rabi Zusha ficou sabendo disso e ele disse, ok, eu fiquei sabendo, eu acho que eu sei onde está o seu dinheiro. Ele foi, dali a alguns minutos ele volta com o dinheiro e ele volta com aqueles 15 mil rublos, que eram exatamente o valor do dote do casamento. E a única coisa que ele fala é, está aqui o dinheiro, mas eu quero 30% desse dinheiro, já que eu trouxe o dinheiro para vocês. E obviamente todo mundo fica completamente atordoado com ele, ficam muito revoltados, batem no Rabi Zusha e o Rabi Zusha vai embora. Então esse homem, muito indignado, contando isso para o cabalista, ele fala, não é possível que você seja o professor do Rabi Zusha. Então ele diz que vai conversar com o seu aluno, pede para que o senhor vá embora, convida o Rabi Zusha para encontrá-lo e pergunta para ele, Rabi Zusha, o que aconteceu? Esse homem veio me dizendo isso sobre você, mas eu sei o quão grandioso é você. Como pode ser uma coisa dessas? Me conta o que aconteceu nesse dia. E o Rabi Zusha fica um pouco incomodado, fica um pouco envergonhado. Ele não queria muito falar o que tinha acontecido, mas ele decide então falar, já que seu professor estava pedindo. E ele conta o seguinte, que 6 meses antes do casamento da sua filha, ele começou a coletar todo um dinheiro para conseguir pagar o casamento dela. Afinal de contas, o Rabi Zusha era um homem extremamente simples, ele não tinha dinheiro e realmente foi algo muito difícil para ele fazer, mas que ele conseguiu juntar exatamente esse valor desse dinheiro, 15 mil rublos, para o casamento da sua filha. E que quando ele foi a esse casamento, e ele ficou sabendo que havia sumido o dote do casamento, ele começou a se questionar o que seria uma atitude de um homem verdadeiramente conectado com a sua espiritualidade, um homem no seu caminho espiritual, o que seria a coisa certa a ser feita. Então ele decide voltar para o quarto do seu hotel, onde ele estava nessa viagem, onde era esse casamento. Ele pega o dinheiro e ele começa a caminhar em direção do casamento novamente. Chegando lá, antes de chegar um pouquinho, ele começa a perceber que o seu ego estava começando a tomar uma proporção gigantesca na sua mente. E ele começa a se sentir muito maravilhoso, um homem incrível, por estar tomando uma decisão dessas. Mesmo tendo coletado todo esse dinheiro para o dote do casamento da minha filha, eu vou dar esse dinheiro para essas pessoas, porque essa é a coisa certa a ser feita e eu estou fazendo a coisa certa a ser feita. E ele vai percebendo que aquele ego vai tomando cada vez mais conta dele, mais conta dos seus pensamentos. E ele, por ser um homem espiritual, ele sabe que alguma coisa não estava correta na atitude dele. E sentindo aquela sensação de que o ego estava tomando conta, ele começa a se perguntar o que poderia ser uma atitude que ia ajudar ele a se desapegar, se desvincular desse ego e realmente superar essa força que estava tirando todo o mérito da ação dele. Então ele decide, ele já sabia naquele momento que se ele fizesse algo que fosse assim, completamente aos olhos dos outros errada, assim ele poderia passar também por uma grande humilhação e assim o seu ego ia ficar de lado e a ação dele de ajudar de fato seria feita. Então é exatamente o que ele faz. Ele chega lá,
e já sabendo o que ia acontecer, ele pede os 30% do valor do dote e obviamente as pessoas ficam completamente indignadas e dessa maneira ele é jogado para fora do casamento, fica com um nome horrível naquela cidade e então ele sai feliz pela ação que ele tinha feito. Muitos de nós pensamos que liberdade é um tanto de coisas. Mas quando a gente entra no caminho espiritual, e essa história me inspirou muito, eu estava ouvindo ela agora há pouco, do Michael e da Mônica Berg, e eu fiquei refletindo o quanto a gente entende a liberdade de uma maneira limitada. Enquanto nós formos escravos do nosso desejo de aprovação, da nossa necessidade de que os outros reconheçam as nossas ações, e os outros reconheçam quem a gente é, e as pessoas falem bem da gente, enquanto essa for a nossa motivação, nós nunca seremos livres. Quando a gente está num caminho espiritual, a gente também deve cada dia mais saber que a única e maior relação que importa é a nossa relação com a nossa alma e a nossa relação com a luz do Criador. Essa é a maior conexão que a gente deve buscar. E enquanto tiverem outras motivações e outras coisas querendo que a gente tome caminhos para que a gente fique mais ainda presos com os reconhecimentos e as imagens e as coisas desse mundo, mais difícil é a gente estar de verdade blindados com a nossa força espiritual. Então, eu fiquei aqui pensando, que uma vez um aluno foi conversar no final dos dias de vida do Ari, um outro grande cabalista, e perguntou pro Ari o seguinte: Ari, você tá deixando esse mundo, como é que a gente vai saber quem é o nosso próximo professor? E o Ari respondeu o seguinte: quando você estiver próximo de alguém que você acredita que pode ser o seu próximo professor, para que você também cresça no seu caminho espiritual, você deve perguntar para essa pessoa: como eu faço para destruir o meu ego? E se esse professor disser para você que ele sabe como, que ele tem um caminho, você pode fugir, que esse definitivamente não é o seu professor. A gente tem que estar num lugar no nosso caminho espiritual que a gente chama na Kabbalah de mate velomate, que significa, por um lado, a gente busca constantemente se livrar do ego, no sentido de superar, ser maior do que essa força, e ao mesmo tempo a gente faz as pazes de saber que enquanto a gente estiver vivos, a gente vai ter essa força e que essa força que nos dá a oportunidade da gente realmente ser espiritual e tomar as escolhas que vão conectar a gente ainda mais com o nosso caminho espiritual, com a luz do Criador e com a nossa alma. Eu espero que essa história inspire vocês tanto quanto me inspirou e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!